meus amores, a paz do Senhor. Clau Lima por aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como que vocês estão, meus amores, esse ano de 2026? Nós estamos postando um pouco por aqui, né? Uma correria, mas a gente vai estar tentando estar atualizando os nossos vídeos, tá? E já quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a se inscrever e também compartilhar o nosso conteúdo com o máximo de mulheres, de pessoas que vocês conhecerem, tá? Pra gente poder crescer aí um pouquinho. Vocês estão vendo, vocês que estão aqui comigo há um pouquinho de mais tempo, que nós estamos quase atingindo a meta dos 1.000 inscritos. Gente, pra mim já é muito, tá? Super feliz, grata a vocês que estão por aqui, né? Que permanecem por aqui. Nós já estamos aí com 971 inscritos, crendo que daqui a pouquinho vai chegar nos 1.000, por isso eu conto com você, tá? Para você poder compartilhar, para você poder nos ajudar aí, né, nessa trajetória da gente conseguir os nossos primeiros 1.000 inscritos e sucessivamente crescer, crescer, crescer. Daqui a alguns anos a gente está aí com a quantidade de inscritos que assim o Senhor permitir, sei lá, 10 mil, 20 mil. Mas já estamos muito felizes, né, por poder ter vocês por aqui, tá? Hoje o nosso videozinho é um bate-papo com vocês, né? Queremos conversar um pouquinho a respeito do nosso processo de emagrecimento, né? Algumas mudanças que a gente vem aí tentando manter, né, na nossa rotina. Vocês sabem que a gente posta muito sobre a nossa rotina por aqui. Quando a gente consegue gravar algum vlog, a gente faz para vocês, né, alguma dica sobre algum assunto, né? A gente sempre compartilha alguma coisa com vocês. E esse processo de emagrecimento, né, meu, que já vem aí durando 2 anos, sempre surgem, né, perguntas: o que é que eu estou fazendo, qual a alimentação que eu estou mantendo, né, se eu estou focada na academia, né, o que é que eu fiz para conseguir emagrecer. Gente, eu consegui emagrecer dentro de mais ou menos uns 4 a 5 meses, eu perdi 19 quilos. Né? Mais ou menos 2 anos, então, a gente começou, né, com algumas mudanças na nossa rotina, no nosso cotidiano mesmo, e que afetaram, né, a nossa alimentação e, assim, outras áreas da nossa vida, né? Então, a gente passou mesmo por uma mudança, principalmente na mente, né, em questão de alimentação, gente, porque eu passei 13 a 15 anos, né, da minha vida comendo tudo quanto era coisa sem preocupação, né? A minha adolescência eu sempre tive, assim, muita resistência a comer verduras, né? Sempre era muito resistente, eu não gostava de quase nada de verdura. Gente, a verdura que eu gostava, para dizer assim, que eu comi, não era porque eu gostava, assim, eu comia alface, tomate, batata inglesa, né? Basicamente isso. E após a minha primeira gestação, né, eu precisei comer mais saudável, precisei me alimentar mais saudável por conta de algumas complicações, né? Principalmente em relação à anemia. E aí comecei a comer, beleza. Mas não foi algo que eu sustentei, né? Comecei a comer mais uma verdurinha ou outra, mas beleza. Passou os anos, eu tenho 1,57 m e eu estava pesando, há 2 anos atrás, 80 quilos. Estava pesando 80 quilos. Então, assim, já estava assim, no ápice, né? Minha altura nada a ver com peso, porque eu sou muito baixinha, então eu estava perdendo a minha forma, né? E, assim, além de problemas de saúde, né? Eu não conseguia correr, né? Eu sempre estava muito cansada. Sempre fui muito sedentária. Gente, sempre gostei muito de dormir, né? E uma coisa foi juntando com a outra, né? Eu falo assim, tudo são hábitos que a gente vai praticando e a gente vai melhorando, né? E quando a gente começa renovando a nossa mente, primeiramente, a gente consegue entender que tem situações que a gente está vivendo que a gente precisa subir de nível e a gente precisa abandonar aquilo, né? Então, assim, né, tudo alinhado, né? Eu falo muito isso, o espiritual, o mental, né, o físico tem que estar muito alinhado, né? Então, assim, tem lugares que Deus vai permitir que a gente pise, mas para a gente pisar lá, a gente vai precisar passar por uma mudança, né? Então, assim, tinha coisas que eu queria alcançar, objetivos que eu queria alcançar em relação ao meu corpo, né? A insatisfação de vestir uma roupa e não me sentir bem. E eu comecei a trabalhar isso, né? E decidi melhorar, né? Decidi melhorar. Nesse período, assim, de querer mudança, né, de querer melhorar, eu passei por uma situação emocionalmente muito crítica, né, eu tive
algumas crises de ansiedade. Vocês sabem que me acompanham aqui há mais tempo, porque eu até postei um vídeo falando que eu estava desistindo do canal, né? Eu já estava passando ali por um processo de ansiedade em um nível assim que eu ainda não conhecia, achava que era normal, que era por conta do estresse, né, do dia a dia, por estar muito dentro de casa, pelo fato de ficar sempre com as crianças, sempre com muita sobrecarga de tanta coisa. E eu acabava descontando na comida, né, gente? Aí vinha comer muito doce fora da hora, aí vinha não me alimentar na hora certa, aí vinha a questão de não estar animada para fazer um exercício nem nada. E nessa questão eu decidi, né, eu me levanto, né, ou eu tento mudar, ou eu organizo a minha mente e mudo, né, o meu exterior, mudo a maneira como eu tenho visto as coisas, ou eu vou morrer, né, ou eu vou adoecer e vou morrer, gente. Eu tenho 3 filhos para criar, não posso morrer jovem, a não ser que seja a permissão de Deus, porque aí já vai ter preparado tudo. Mas eu pensei, não, Deus, eu preciso me levantar, né? E eu escutei uma palavra de uma pessoa, sabe assim, numa simplicidade muito grande, mas que foi algo direto para minha vida. Eu até já citei essa fala dessa pessoa em um dos vídeos aqui, que a pessoa falou assim: levanta, bate a poeira e segue, né? E tem situações que a gente passa de frustração, que não é fácil a gente levantar, bater a poeira e sair seguindo, não. Mas a gente precisa, porque ou a gente levanta e vai para frente, ou a gente fica lá no chão e a situação não muda. E continuar na mesma situação não vai nos render nada, né? Então juntou o emocional, juntou a saúde e eu decidi, né, melhorar, né? Então eu estava com 80 quilos, eu diminuí 19 quilos, eu fiquei com 61. Aí comecei firmando, né, na alimentação, comecei firmando, firmando. E o que é que aconteceu? Aí veio um final de ano, acho que 2023 para 2024, eu acho, foi, não, 2024 para 2025. E eu comi umas besteiras no final do ano, gente, relaxei um pouco no final do ano e eu engordei 6 quilos. Aí fiquei com 67, que é o peso que eu tô agora, 67 quilos, é o peso que eu tô atualmente. Então eu ainda preciso perder, porque o meu peso normal é de 60 a 65. Então eu tenho que perder aí uns 7 quilinhos para voltar para os 60, ou se não, mais uns 3 aí para ficar com uns 63, 64, também já vai estar ótimo, né? Então, equilibrada, né, em relação à minha altura, porque eu também, como eu sou muito baixinha, não consigo engordar muito também, né? Então, assim, juntou todas as áreas que precisavam ser realinhadas e eu falei, Deus, me ajuda, porque agora eu vou levantar e eu vou mudar o meu pensamento, vou mudar o meu posicionamento, vou cuidar da minha saúde, vou fazer um exercício físico, vou mudar a minha alimentação. E a gente começou, né? Mudando aos poucos a nossa alimentação aqui dentro de casa, fomos para academia, começamos com as caminhadas ao ar livre, né? Porque eu não estava trabalhando, não tinha condição de pagar uma academia. Então eu fui para o que eu conseguia, né? Fui para a caminhada e correndo e caminhando e fui sustentando ali o peso, né? Que é o que eu queria. Então, assim, hoje eu tô num peso, não o ideal para minha estatura, mas um peso bem bacana em relação ao que eu tava, né, antes. Já consigo vestir uma roupa e me sentir melhor, né? Porque às vezes a gente pensa, não é só estética, gente, né? É saúde mental também. Mas a gente que é mulher, a gente olha muito a estética, né? A gente quer se sentir bem, quer vestir uma roupa e se sentir bem, não tem problema nenhum nisso, né? A gente precisa mesmo cuidar da saúde da gente, do nosso corpo, né? Precisa cuidar para que a gente se sinta bem, para que a gente esteja bem, né? Cuidar em fazer uns exames, né? Simplesmente o fato da estética, né? Em si, né? Mas eu queria poder me olhar no espelho e me sentir melhor, sabe? Não tô criticando quem se olha e tá acima do peso, e pra pessoa tá tudo bem. Mas assim, é uma questão muito de saúde também, sabe? Eu não tô 100%. Eu nunca fui magra, tá, gente? Nunca fui magra, magra assim, 100% magra. Nunca tive barriga definida, nada disso. Sempre fui muito natural, muito de boa. E, né, tem um peso assim, para minha estatura, né, balanceado aí. Só que depois das gestações, né, também das 3 gestações que eu passei, acabou que o meu peso não voltou como que era antes, né? Quando eu casei com meu esposo, eu tava com 20 anos, eu pesava 60 quilos. Pesava 60 quilos quando eu casei com ele. Então, assim, não era magrérrima, né? Nunca fui magra modelo, tá? Mas, assim, esse processo de emagrecimento, gente, tem me ensinado muita coisa, pra falar a verdade pra vocês, sabe?
porque não tem sido assim algo só do pensamento do físico, não, sabe? Deus tem alinhado muitas áreas da minha vida. Deus tem aberto, assim, sabe, ampliado a minha visão para outras coisas, para coisas que eu. Tem coisas que eu vou comer que eu olho assim e falo, não, não preciso comer isso. Então, assim, é sair do comodismo, né, gente? É sair do comodismo, é olhar para a nossa volta, é ver que eu posso ser melhor, é olhar e ver assim, não, eu preciso querer ser melhor, eu não posso continuar da mesma forma que eu estou, né? Eu não posso continuar seguindo da mesma forma que eu estou, porque da maneira que eu estava, da maneira que eu estava me alimentando, né, futuramente, talvez eu tivesse aí com a diabetes, né, minha família tem um histórico de diabetes, né, então assim, por sempre querer descontar as coisas em doce, em doce. Gente, eu fiz um propósito, não por conta de emagrecimento, né? Mas um propósito no sentido espiritual, que nós conseguimos ficar 21 dias sem açúcar, né? Eu já cheguei a ficar 30 dias sem açúcar, já fiquei o mês todo sem açúcar. Então, assim, tudo vai do nosso querer, né? Tudo vai da gente querer. Hoje em dia eu como açúcar, eu como trigo, mas é em menos quantidade. Então, o que me ajudou muito no meu processo de emagrecimento foi entender que eu não preciso comer exageradamente, eu não preciso comer de tudo, né? Um dia na semana que eu queira comer uma besteira, assim, um hambúrguer, um bolo, uma coisa, eu posso comer, não tem problema, mas eu não preciso comer todos os dias nas minhas refeições, comer exagerado, comer muita gordura, comer muita fritura, né? Eu consigo ter uma alimentação saudável no meu dia a dia com as coisas que eu tenho mesmo. Não precisa ser comidas assim muito elaboradas, igual a gente às vezes vai na nutricionista, ou a gente vê mesmo aqui na internet pratos, né, assim, com coisas muito elaboradas, com coisas muito que não é nem acessível pra gente, né? Então, um arroz, um feijão, um frango, uma salada, isso é um básico que funciona se você fizer bem feito. Então, assim, é um básico que funciona. É um pão com ovo de manhã, né? É uma crepioca. É, Então, assim, quando eu emagreci, eu não tive acompanhamento de nutricionista, né? Eu não tive esse acompanhamento. Eu fui para academia, eu fiquei na academia alguns meses, depois eu saí da academia por conta de horários, assim, do trabalho, né? Do meu esposo, que a gente não estava conseguindo conciliar para a gente poder estar indo, como a gente tem as crianças, então tinha que ser um horário que desse para a gente estar indo, ou um indo e o outro voltando, ou os dois juntos. Então, assim, a gente não conseguiu, né? Por enquanto, né? Mas quem sabe futuramente a gente pode até voltar. Só que aí eu tenho continuado fazendo os exercícios em casa, né, ganhei algumas coisas, faço o cardiozinho em casa, faço caminhando, né, pulando corda, o cardio, faço os exercícios livres que a gente consegue fazer em casa, né, agachamento, né, esses mais básicos livres que dá pra gente fazer em casa, eu continuo fazendo, né, não com tanto peso, como na academia tem o peso, tem aquele equipamento já certo, né, eu não tenho, mas a gente não tem deixado de fazer, né? E assim, eu vou deixar uma fotinha aqui no final para vocês poderem comparar a diferença que deu no meu rosto, né? Essa perca de peso, gente. Porque eu até esses dias estava vendo umas fotos mais antigas minhas, eu digo, gente do céu, como minha bochecha diminuiu, acabou minha bochecha, gente. E assim, gente, como a gente emagreceu, eu tô falando com vocês aqui, vocês vão reparar no meu rosto, a gente emagreceu, aí aparecem as marcas, tá vendo? De expressão, não tem como. Olha aqui, ó, tá vendo? Não tem como, porque a gente emagreceu, mas a gente não passou por cirurgia de nada, né? A gente nem vai passar, porque eu não pretendo. Ó, mas aí a gente vai fazendo os exercícios, tá vendo? E é isso, sabe? O mais difícil era a perca de peso, né? Porque eu achava assim, eu achava que eu não ia conseguir, né? Logo no início foi muito difícil, principalmente regularizar os horários das refeições, porque como eu sempre estava arrumando a casa ou cuidando dos meninos, eu não tinha horário para poder me alimentar. Às vezes eu passava o dia todo, tomava um café de manhã e o restante do dia, às vezes não dava tempo, era arrumando uma coisa, era arrumando outra, era lá limpando uma coisa, arrumando o menino para uma coisa, para outra. Quando eu ia olhar, já era mais de 3 horas da tarde, eu não tinha nem almoçado, né? Então, assim, sempre foi muito nessa correria e eu comecei a colocar um foco, comecei a colocar uma disciplina ali. Eu queria acordar cedo, eu queria organizar minha rotina como sempre eu organizei, mas eu queria complementar aquilo, sabe? Eu queria que fosse melhorado. Então eu comecei a acordar às 5 da manhã para poder todos os dias ir caminhar. Depois, quando eu comecei a entrar na academia, 5 da manhã, todos os dias eu estava na academia, né? E assim, e a gente vê muitas das vezes o julgamento das pessoas, né? Quando vê a gente tentando melhorar, quando vê a gente
querendo emagrecer. Não, gente, não para esfregar na cara de ninguém que a gente é mais bonito, que a gente tá com o corpo perfeito, não é isso não é o foco, né? Até porque é, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E a gente precisa cuidar dele, não exibi-lo, né? Então não é isso. Mas muitos comentários eu escutei negativamente. Gente, parece que as pessoas elas torcem mais para que você se afunde, infelizmente, do que para ver você bem, sabe? Parece que as pessoas elas torcem mais ao contrário, preferem ver você triste, chorando, capengando, gorda, feia, sabe assim, descabelada. Acho que as pessoas preferem mais isso do que ver você se cuidar, ver você fazer uma unha, ver você emagrecer, ver você vestir uma roupa bonita, né? Ver você cuidando dos seus cabelos, cuidando aí da sua pele. As pessoas elas preferem ver seu semblante triste do que ver que você está voltando a brilhar, voltando a ser feliz, né? E a gente precisa buscar os nossos alvos, sabe? Melhorar sem ser na dependência de ninguém, porque não é as pessoas que vai trazer felicidade para a gente, né? É o que a gente trilhar, é o que a gente escolher, né? Então, assim, tudo na dependência de Deus, por mais que as pessoas duvidem do que a gente consegue fazer, é tudo na dependência de Deus, é Deus quem guia, né? E como eu falei no início do vídeo, tem lugares que Deus vai permitir que a gente pise, que a gente chegue, mas para a gente chegar até lá, a gente vai necessitar mudar de mesas, mudar amizades, mudar a maneira da gente falar, da maneira de se vestir, né? De se vestir. Então, assim, não é que a gente está querendo ser melhor do que ninguém, né? É porque a gente vai estar em outros níveis e tá tudo bem, sabe? Então, assim, eu não quero voltar atrás a ser a Claudiane que eu fui. Eu quero de agora para frente ser melhor. De agora para frente avançar, melhorar, cuidar muito mais da minha alimentação, cuidar muito mais de mim. Então, assim, esse processo de emagrecimento, eu quero compartilhar com vocês que foi além do físico, sabe? O Senhor permitiu algumas coisas acontecer para que eu saísse do comodismo, para que eu me levantasse, para que eu olhasse para mim, para que eu me enxergasse como Claudiane, como uma mulher, né? Que precisava ali dos cuidados necessários, não a mãe, não a esposa, mas a Claudiane, né? A Claudiane, mulher que precisava ser feminina, que precisava cuidar do corpo, precisava cuidar da mente, que precisava correr sim, né? E quantas das vezes a corrida e a caminhada pela manhã me curaram de tanta coisa, sabe? Que eu não sabe, parecia até uma terapia. Parecia até uma terapia. Eu ia correr, eu voltava tão bem. Acordava com aquela ansiedade, aquele aceleramento no meu coração, aquela agonia. E quando eu saía, que eu corria, que eu caminhava, quando eu voltava, voltava tão bem. E no meio da trajetória, era chorando, era louvando, era orando. Era assim, gente. Sabe, Deus ele tem a sua maneira de trabalhar. Isso é tão lindo, tão perfeito. Então, assim, talvez, você esperou um vídeo, mas ela vai falar de processo de emagrecimento, ela vai ensinar alguma receita do que ela fez para emagrecer, né? Talvez você pensou isso. Mas esse vídeo realmente é só uma conversa com vocês para que, se vocês têm o desejo de melhorar, vocês não ficar esperando, né? Por alguém, eu só vou caminhar se a minha amiga for, eu só vou correr se a minha amiga for, eu só vou pra academia se meu esposo for. Não, né? Se ninguém for, vá sozinha. Quantas vezes eu não fui sozinha, mas era necessário, porque nesse processo de emagrecimento, nesse processo de mudança, nesse processo de querer olhar para mim, nesse processo de olhar para outros sentidos, o Senhor, ele tem me curado, o Senhor, ele tem me ajudado, ele tem me fortalecido, né? E aos poucos a gente tem visto evolução, né? A gente tem visto evolução. Estamos aos poucos, degrau por degrau, né? Mas a gente tem visto evolução. Então, assim, não se compare com ninguém, não compare o seu processo com ninguém. Se você decidir emagrecer hoje, daqui a um mês, se você continuar com o mesmo peso que você tá tudo bem. Não se compare, só tenha foco, né? Determine o que você quer. E, assim, uma dica para dizer a vocês que eu não vou dar uma dica, uma dica do que eu vi, assim, uma diferença absurda quando eu comecei esse processo de emagrecimento na minha alimentação, principalmente a mudança da minha alimentação, a organização dos horários, tá, das refeições. Café da manhã, um lanchinho 9 horas, né, uma fruta, um iogurte 9 horas, depois meio-dia um almoço, umas 3 horas um lanchinho e depois a janta. Mas o que eu vi, assim, uma diferença absurda mesmo, que eu vi no meu corpo, eu senti no meu corpo a diferença, em sentido de inchaço, foi quando eu fiquei, né, sem o açúcar e sem o trigo.
Gente, né? O trigo vira açúcar, né, gente? No organismo da gente, né? Então, assim, o tanto que eu vi, assim, diferença no tamanho, né, da região do meu abdômen, né? Retenção de líquido, eu tomei muito chá também. Eu tomo chá até hoje, tá, gente? Tem um chá. Depois eu vou tentar, outro vídeo que eu gravar, eu vou comprar o chá e eu vou mostrar a vocês. Só que ele é um chá, assim, você pode usar outro chá. Você pode pesquisar aí na região que você mora, você pode usar outros chás. Porque ele é um chá misto, então ele tem muita mistura. Ele tem hibisco, ele tem cavalinha, ele tem cravo, ele tem maçã. Então, assim, ele tem muita mistura. Ele tem camomila, ele tem muita mistura, esse chá, né? E esse chá, ele calmante, detox e o emagrecedor. E eu comprei, né, o detox primeiro e o emagrecedor e eu tomava muito dele à noite, né? Eu passei a tomar muito chá, eu já gostava de chá. E quando eu comecei esse processo de emagrecimento, eu tomei muito chá, principalmente na parte da noite. Gente, tomem chá. O chá, ele ajuda demais. O chá, ele desincha, o chá, ele é diurético, né? Então, você pesquisa os chás, né? Do que você precisa, você tem retenção de líquidos, se você é inchada. Procura os chás que servem para isso e toma à noite antes de dormir, né? Uma coisa também é regularização do intestino, né? É, sempre, eu não tomo todos os dias para não desorganizar, para poder ficar assim equilibradozinho, né? Mas eu tomo pela manhã, em jejum, a chia, ela é hidratada, né? Eu ponho um copo de água, uma colher de chia, deixo ali uns 3 segundinhos, né? Nem minutos, rapidinho ali, ela já começa a hidratar, eu vou e tomo. É gostoso? Não, não, é um negócio ruim, quem já tomou sabe. Não é bom, parece um negócio gelatinoso, mas ela ajuda a regular o intestino, né? Tira o inchaço do abdômen também, então tomem, né? Tem algumas receitinhas que as pessoas ficam indicando. Eu não tomei receitinha nenhuma, tá, gente? Não tomei água de limão, nem né, água de berinjela, não. Só organizei mesmo o que eu tava comendo, né? Tirei o trigo, tirei fritura, né? As coisas de gordura. É, refrigerante eu não tomo, já tem muito tempo, né? Já tem muitos anos mesmo que eu não tomo refrigerante, então tenho tentado comer o mais natural possível. Um macarrãozinho de vez em quando eu como, né? Com sardinha, né? Eu faço muito crepioca, eu faço muito pãozinho de aveia. Então, assim, então eu tenho procurado mais os alimentos saudáveis mesmo. Como eu gosto de cozinhar, pronto, né? Vocês já sabem. Aí, vira a volta, eu tô fazendo alguma coisinha assim bem natural. Então, hoje o nosso papo foi esse, sabe, gente? Para conversar um pouquinho a respeito dessa questão de emagrecimento, né? Contar aqui para vocês a minha experiência, como é que tá sendo é, esse foco, né? Ainda estamos no foco ainda, tá, gente? Ainda estamos no foco, porque o mais difícil não é emagrecer, não. O mais difícil é continuar, né? Então, tem sido um processo e a gente tem aí aos poucos evoluindo, né? Temos ainda uma meta, né, que é os 60 quilos, se Deus quiser, vou perder mais meus 7 quilos. Continuar nos exercícios aí para tonificação, né, gente? Mas é isso. Cuidem da mente de vocês, cuidem do corpo, do espiritual. Alinhem as coisas, né? Esse ano a gente iniciou com isso, né? Primeiro vídeo nosso falando sobre isso. Antes da gente traçar a meta, antes da gente querer sonhar, abraçar o mundo, ajudar todo mundo, viver uma vida numa pressa, a gente tem que alinhar as coisas, né? Porque a gente só tem essa vida e a gente só tem ela para viver. Fazer o que a gente se sentir bem, né? Com a direção de Deus, não fazendo o que não agrada a Deus, né? Servindo, amando, cuidando da gente, né? E é isso, gente. Esse ano a gente iniciou o ano, né, com esse foco mesmo de realinhamento nas coisas, né, nas áreas aí, nas nossas áreas. E Deus, ele tem nos ajudado, nos auxiliado em tudo. Porque eu sempre digo isso, gente, tudo, Deus tem que estar na direção da vida da gente. A gente não pode achar que a gente faz e acontece, não, né? Quem infelizmente acha que faz e acontece, é, é triste, né? Mas a gente sabe que tem uns que acham, né, que não tem dependência de Deus. E em tudo a gente tem sim a dependência dele. Então a gente tem tentado continuar alinhando aí os propósitos do Senhor à nossa vida e tem necessário sim mudanças, né? Não possamos ficar da mesma forma. Que a gente venha querer melhorar. Ai, gente, é tão bom quando a gente quer melhorar, é tão bom quando a gente analisa a nossa vida e a gente pensa assim, poxa, eu mereço mais, meus filhos merecem mais, né? Minha casa merece mais, meu esposo merece mais, né? Eu mereço mais, né? Então, não falo assim em questão de bens, porque Deus ele tem traçado para a nossa vida o que a gente vai viver. E se a gente tiver o básico sendo com ele, já é o suficiente, né?
O básico, sendo com Deus, já é o suficiente, né? Isso é muito bacana, gente. Deus, ele é muito perfeito em tudo que faz, né? E ele tem nos auxiliado, nos dado graça, mas a gente precisa sempre ter a nossa mente voltada para mudanças. Mudanças é bom, gente. A gente tem tanto medo das mudanças, mas as mudanças fazem bem para a gente. As mudanças fazem a gente elevar outros níveis, as mudanças fazem a gente sair do comodismo, né? Sempre quando você se achar cômoda por muito tempo num só lugar, pense qual nível você gostaria de estar daqui a uma semana, um mês, né? Para que você tenha desejo de mudança, né? Ah, eu estou muito insatisfeita com o meu corpo, mas o que é que eu tenho feito para mudar isso? Ah, eu estou muito insatisfeita com o meu trabalho, mas o que é que eu tenho feito para mudar isso? Né? Eu estou muito insatisfeita com isso, com aquilo, com aquilo. A gente vive muito insatisfeita, a gente vive em um mundo de muita insatisfação e pouca movimentação. O que é que eu tenho feito para poder mudar a realidade da minha vida, da minha casa, da minha família? Né? O que é que eu tenho feito? Então é isso. Olhar para frente e vamos que vamos, né? Então nosso videozinho de hoje é isso, meus amores. Só mais uma conversa mesmo, bate-papo com vocês, né? Desabafos. Ah, gente, explicando para vocês aqui o que é que aconteceu para a gente querer, né, essa mudança, né? Porque teve muitas pessoas que chegou a me perguntar, né? Até por uma forma de crítica, não de elogio, por que que eu estava emagrecendo tanto, se eu estava doente, alguma coisa do tipo, né? Que às vezes as pessoas pensam que a gente só emagrece porque está doente. A gente também emagrece porque a gente não quer ficar doente, né? E a gente é novo ainda, a gente precisa cuidar mesmo da gente, né? Cuidar da nossa saúde. E eu lembro que eu escutei uma frase de uma pessoa que a pessoa falou assim: já chega de emagrecer, né? Se você emagrecer mais do que isso, você vai voar, né? Você tá ficando feia. Você tá ficando feia. Mas é isso, gente, né? Tem pessoas que ficam insatisfeitos com as mudanças que você quer para sua vida, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente tem que aprender a entender o que é que a gente quer. O que é que a gente quer? A gente quer o quê? O que é que eu desejo para mim? O que eu desejar para mim, eu vou correr atrás para acontecer. Não posso só esperar pelos outros. Não é isso? Um beijinho para vocês. Fiquem todos com Deus, tá? Não esquece de interagir. Deixa aqui no comentário, tá? O que é que vocês gostou dessa conversa da gente hoje? Se vocês também estão passando aí pelo processo de emagrecimento, se vocês também estão aí com o desejo de emagrecer, ou se tá tudo bem, se vocês têm o hábito de se alimentar bem, fazer exercício, cuidar do corpo, né, do físico. Deixa um comentáriozinho aqui pra gente, compartilha o nosso vídeo, tá bom? Pra nos ajudar. Beijinho. Tchau, tchau.